Uma das coisas que eu queria investigar com vocês, e eu digo investigar com vocês, né? Porque é algo que eu não acompanhei tão de perto, foi a compra do Twitter. Então, gente, se vocês me acompanham há um tempo, vocês sabem que eu odeio o Twitter. Odeio. Eu acho o Twitter a nata do necrochorume das redes sociais. E eu sempre saliento que não deem tanta importância assim pro Twitter na vida de vocês, porque o Twitter é uma das menores redes sociais do país, tá? Ela é grande o Twitter é grande nos Estados Unidos, não é muito grande no Brasil. Mas aí, assim, eu gosto do Elon Musk porque ele quebra o estereótipo do bilionário inteligente, né? O Elon Musk é uma porta. E ele não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. E ele comprou o Twitter. E ele continua não fazendo a menor ideia do que ele tá fazendo. E aí a gente viu uma série de notícias de um cara que é extremamente burro e que tem excesso de poder e excesso de espaço pra falar. E ele falou. E ele tá meio assim... bom, enfim, deixa eu trocar a câmera aqui. Não, o Monark, ele reforça o estereótipo de que maconheiro é lesado, né? De que maconheiro é lento. Então esse é um problema. O Monark, ele dá uma péssima imagem pra maconha. O Monark é uma figura plantada pelo Proerd. Eu tenho certeza disso. Ele é financiado pelo Proerd. O Monark é literalmente o leão do Proerd. Mas vamos lá, ó. Na Folha. Hortência Aliage na Folha. Elon Musk promete não transformar o Twitter em um inferno livre pra todos. Vamos lá. Elon Musk disse que não quer que o Twitter se torne um inferno livre pra todos, parecendo recuar em comentários que ele fez anteriormente sobre aumentar a liberdade de expressão na plataforma de rede social antes do fechamento de seu acordo na sexta-feira. Abre aspas. O Twitter obviamente não pode se tornar um inferno livre para todos, onde tudo pode ser dito sem consequências, ponto de exclamação. Escreveu ele num post no Twitter na manhã dessa quinta, intitulado Prezados Anunciantes do Twitter. Ou seja, o post era intitulado Prezados Anunciantes do Twitter. Como que a gente chama isso, gente? A gente chama isso de peidou na farofa. O Elon Musk, ele fala em voz alta. Foi o que eu falei, ele é uma pessoa que tem poder demais, espaço demais pra falar merda. O Elon Musk claramente tá na... Ele e a equipe dele, né, que compõe a compra do Twitter, estão fazendo uma estratégia pra fazer com que o Twitter se torne lucrativo novamente. Só que aí ele fica metendo essas em público e ele começa a prejudicar esse projeto. Falador passa mal, exato. Essa é a melhor expressão. Falador passa mal. E o Elon Musk, ele tá na fase falador passa mal dele. Musk, um autodeclarado absolutista da liberdade de expressão, disse repetidamente que sua aquisição da empresa decorre do desejo de restaurar a liberdade de expressão do Twitter. Restaurar a liberdade de expressão do Twitter. Mas o termo estava visivelmente ausente em seu comunicado aos anunciantes. Restaurar, gente. Mute a censura no Twitter. O Twitter é literalmente 1984. Literalmente. O Twitter está cerceando a nossa capacidade de se expressar. Abre aspas. Além de cumprir as leis do país, nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos. Onde você possa escolher a experiência que deseja de acordo com suas preferências. Assim como pode escolher, por exemplo, ver filmes ou reproduzir videogames que variam de infantis a adultos. É tudo... Você pode escolher, é tudo livre. É para todos. Aqui você pode escolher as suas experiências. Porque é um grande jogo de livre mercado, no qual você tem várias escolhas. Uou, é tudo muito bonito, democrático, meu Deus do céu. O post vem apenas um dia antes do fechamento do seu acordo de 44 bilhões para comprar o Twitter, conforme o prazo imposto por um tribunal de Delaware. Musk agora precisa convencer os anunciantes a trabalhar com a empresa, depois de acusá-la publicamente de mentir sobre contas falsas e levantar questões sobre a sua segurança cibernética, que foi o que ele estava fazendo antes de comprar, né? Enquanto tentava escapar do acordo que fez para adquirir o negócio. Só que aí, vamos lá, vamos continuar com as notícias. Twitter, agora sob o comando de Musk, começa a demitir funcionários nessa sexta. Então, assim, começou uma debandada em massa, né? Debandada, parece que foi voluntário, né? Começou uma demissão em massa no Twitter. E é aquela coisa, né? Bilionários geram emprego. Bilionários. Ó os bilionários gerando emprego aqui. Ó o emprego sendo gerado pelos bilionários. Então, os funcionários estão indo de livre mercado, né? Aqui, tilt wall. Começaremos o difícil processo de reduzir nossos quadros deve ser globais, né? Nessa sexta-feira, anunciou o Twitter e seus funcionários nessa quinta-feira. A mensagem confirmaria os rumores de demissões em massa na rede social comprada pelo bilionário Elon Musk. A mensagem dizia que todos os funcionários receberão notícias nessa sexta pela manhã, quando forem abertos os escritórios na Califórnia, mas não especificava quantos serão afetados. Não haverá ninguém hoje nas instalações da empresa em São Francisco, conta o correspondente da RFI em Washington, Guilherme Naudin.
A rede social explica no e-mail enviado ontem que os escritórios estarão temporariamente fechados e que os crachás de acesso serão desativados para garantir a segurança de cada funcionário, bem como os sistemas do Twitter e dados de clientes. Os funcionários que mantiverem seus empregos serão notificados por e-mail enviado para o seu endereço de mensagem eletrônica profissional. Aqueles que serão demitidos receberão uma mensagem de seu endereço de e-mail pessoal, acrescentou a empresa. Ou seja, de acordo com o Washington Post, a empresa vai despedir metade dos seus cerca de 7.500 empregados. Isso dá quanto? Dá 3.750, é isso? 3.750 pessoas vão ser demitidas por e-mail, tá? E é roleta russa qual e-mail você vai receber se você vai ser demitido ou não. Reconhecemos que algumas pessoas que fizeram contribuições significativas para o Twitter serão afetadas, mas essa ação infelizmente é necessária para garantir o sucesso da empresa no futuro. É aquela coisa, né? Alguns de vocês vão sofrer, mas é um sacrifício que eu tô disposto a fazer. A agência Bloomberg informou nesta sexta-feira que funcionários da rede social iniciaram uma ação coletiva na justiça contra o plano de Elon Musk de demitir cerca da metade da força de trabalho, alegando que o empregador violou as leis da Califórnia e federais no período de aviso prévio. O dono da montadora Tesla e SpaceX comprou o Twitter por 44 bilhões e assumiu o controle da empresa na última quinta-feira, após 6 meses de reviravoltas nas negociações. Musk imediatamente dissolveu o conselho de administração, demitiu o CEO e outros altos executivos e lançou novos projetos com metas a serem cumpridas rapidamente. O magnata convocou engenheiros da Tesla para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter. O processo de demissão em andamento é uma farsa e uma desgraça. Os lacaios da Tesla tomam decisões sobre as pessoas sobre as quais nada sabem. É completamente absurdo, declarou Taylor Lees, diretor de uma equipe de engenheiros que afirma ter sido demitido. Ou seja, isso aqui continua na toada de que o Elon Musk ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele já não sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Enfim, demitir por e-mail de empresa pequena até empresa grande é uma coisa bem comum até, né? É tipo terminar o relacionamento por WhatsApp. É uma coisa que simplesmente não é ética, né? Só que, olha só, após demitir, Twitter pede que parte dos funcionários volte ao trabalho. Após demitir metade da empresa na sexta-feira, o Twitter entrou em contato com dezenas de ex-funcionários para pedir que voltem aos seus antigos cargos. As informações são da Bloomberg, que entrevistou pessoas familiarizadas com o assunto. Alguns funcionários foram demitidos por engano, outros foram mandados embora antes que líderes percebessem que seu trabalho e experiência seriam necessários para construir os novos recursos prometidos por Elon Musk, que comprou o Twitter por 44 bilhões. Cerca de 3.700 funcionários do Twitter foram demitidos na semana passada por e-mail. Os argumentos para as demissões, segundo Musk, envolvem a necessidade da empresa de equilibrar as contas e se tornar lucrativa. Os pedidos de retorno de ex-funcionários demonstram quão apressado e caótico foi o processo de desligamento, diz a Bloomberg. Os funcionários que permaneceram estão sendo pressionados a avançar rapidamente na produção dos novos recursos da rede social. De acordo com relatos, alguns até dormiram no escritório para cumprir novos prazos. Isso aqui é capitalismo clássico. Como faz a empresa ficar mais lucrativa? Demite metade da força do trabalho e dá todo o trabalho de quem foi demitido para quem sobrou. Só que isso passou do limite. E tá entrando no limite físico e mental das pessoas que continuaram trabalhando lá. Sob a gestão de Elon Musk, o Twitter anunciou um novo plano de assinatura, o Twitter Blue, que oferece o selo de verificação a qualquer usuário que pague $8 por mês. A empresa ainda prometeu outros recursos para assinantes, incluindo metade dos anúncios, a capacidade de postar vídeos mais longos e obter classificação prioritária em respostas, menções e pesquisas. Ou seja, agora o Twitter tem pay to win, tá? O Twitter tem cash e tem pay to win. É isso. O Twitter virou um MMO. E assim, o Twitter já era um lixo. O Twitter na mão do Elon Musk... Eu não preciso nem dizer o caminho que está tomando, né, gente? Por que Elon Musk está demitindo geral? O empresário fundador da Tesla e da SpaceX comprou o Twitter por 44 bilhões. Os argumentos para as demissões, segundo ele, envolvem a necessidade da empresa equilibrar as contas e se tornar lucrativa. A cobrança de um valor mensal para as contas que são verificadas, inclusive, é uma das estratégias já anunciadas. Segundo a agência de notícia Reuters, um comunicado interno teria sido enviado aos funcionários na noite de quinta-feira, anunciando uma série de demissões que iria começar a ocorrer a partir de sexta. Alguns profissionais alegam que já na noite de quinta não conseguiam ter acesso aos logins da empresa. O jornalista do Washington Post, Will Oremus, postou o conteúdo do que parece ser o comunicado interno oficial por e-mail. A mensagem diz que aqueles que não foram afetados pelas demissões seriam informados por meio dos seus e-mails de trabalho e os que foram demitidos seriam informados em seus e-mails pessoais. Aqui está a primeira comunicação oficial da nova liderança do Twitter para sua equipe, uma semana depois que Musk assumiu, um jogo divertido onde você descobre se foi demitido ou não às 9 da manhã. Com base em se o e-mail aparece em sua conta do Twitter ou conta pessoal. Nos Estados Unidos, um grupo de ex-funcionários demitidos do Twitter já está se mobilizando para abrir processos judiciais, alegando de que...
Deve ser sob a alegação de que não receberam aviso prévio da rescisão do contrato que fere as leis trabalhistas dos Estados Unidos. Alguns dos demitidos pertenciam ao quadro de colaboradores desde o início das operações da rede social. Foi o caso do diretor-geral na França, Damien Viel. Todos os meus pensamentos, respeito, energia e amor e todos os tweets ao redor do mundo... os tweets, tá escrito, ao redor do mundo hoje. Construímos juntos o aplicativo mais incrível do planeta. Eu vou ter que discordar aqui, mas eu entendo o seu sentimento. Vamos nos orgulhar de tudo que fizemos e como fizemos. Hashtag love where you work. Não, cara, não, eu não tô com você, tá? Aí você me perdeu. Hashtag love where you work. Aí a gente não tá na mesma sintonia, sabe? Eu não sei o que quer dizer com tweets, tá? Mas enfim. Aí eu quero dizer que você me perdeu aí, sabe? Você quase me tinha na metade, mas no final você me perdeu. Rolar a tag Love Where You Work é de partir o coração. Essa empresa foi feita dos seres humanos mais talentosos orientados para a missão e atenciosos. Essas pessoas fizeram dele um lugar especial, postou a diretora de comunicação externa e relações públicas Audrey Hurblin. Parte dos funcionários demitidos faziam parte de equipes ligadas às atividades de moderação de conteúdo, ética, transparência, responsabilidade e inteligência artificial. Esse trabalho é fundamental quando se pretende construir uma plataforma capaz de identificar, filtrar e bloquear posts em texto e imagem que contenham discurso de ódio, por exemplo. E aí, por conta disso, os anunciantes ficaram um pouco alarmados, né? Porque, enfim, né? Um absolutista da liberdade de expressão a gente sabe no que desemboca. E aí o Elon Musk foi de livre mercado também, né? E teve que peidar na farofa e falar que Tweep é acrônimo de Tweet Person. Os caras inventando palavra, velho. Meu Deus do céu. Tweep é redução de Twitter People. Fala português. Caralho, que saco essas palavras inventadas. Meu Deus do céu. Os caras inventando palavra. E aí a gente teve mais um episódio e que agora nos envolve diretamente. Monsky diz que analisará casos de censura do Twitter no Brasil. Então vocês viram que o Nicolas Ferreira foi banido do Twitter, né, gente? E assim, eu acho que a Carla Zambelli também foi, não foi? Então, isso foi classificado pela extrema-direita, ou seja, Elon Musk, como censura. E agora ele tá assim, não, mano, não pode ser a liberdade de expressão, mano. Novo dono da rede social respondeu a perfis brasileiros sobre decisões do TSE que derrubaram contas do país. O empresário Elon Musk, CEO do Twitter, disse nesse domingo que analisará os casos de perfis censurados na rede social no Brasil. Por decisão do TSE, contas de políticos estão sendo derrubadas por cobrarem a corte sobre dúvidas acerca do sistema eletrônico de votação. Eu darei uma olhada nisso, declarou o bilionário em resposta ao comentarista Paulo Figueiredo, filho da Jovem Pan. Antes, ele questionou outro usuário que reclamou da censura ideológica draconiana contra o direito do povo brasileiro à liberdade de expressão. Musk respondeu, a que censura você está se referindo? Em seguida, o coordenador de comunicação da campanha do Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, comentou a fala do empresário. Tô confuso. Se o Elon Musk questionar o processo eleitoral do Brasil, ele será banido do Twitter ou o Twitter será banido do Brasil? Engraçadão, você tá com patati patatá no cu, né? Filha da puta. As manifestações trazidas ao novo dono do Twitter se deram depois que perfis de políticos foram censurados por levantarem dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Um deles foi o do economista Marco Sintra, candidato a vice-presidente da chapa da Soraya Electronic Arts, da União Brasil. Ele reproduziu questionamentos feitos pelo presidente Jair, derrotado no segundo turno por Lula. Disse que não concorda com o atual chefe de Estado, mas que suas preocupações merecem respostas por parte da Corte Eleitoral. Sintra disse que não há explicação para que Lula tenha obtido 100% dos votos em centenas de urnas no Brasil. Segundo o ex-secretário da Receita Federal, Bolsonaro não teve tal desempenho em nenhuma urna. Na realidade, houve 144 urnas em que Lula teve 100% dos votos e 3 urnas nas quais 100% foram para Bolsonaro. Esse fenômeno de alguns lugares específicos haver 100% dos votos para algum candidato ocorre em várias eleições. Por si só, esses casos não são indicações de fraudes. Depois dos tweets de Sintra, o TSE mandou suspender seu perfil na plataforma. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a PF Duas Letras colhesse um depoimento do economista. Além de Sintra, perfis bolsonaristas foram censurados por decisão da corte. Nicolas Ferreira, deputado mais votado do país, teve a conta suspensa. Atual vereador em Belo Horizonte, Nicolas transcreveu uma live do argentino Fernando Serimedo questionando a segurança das urnas eletrônicas. As alegações não são verdadeiras. Em maio, a comissão avaliadora do TPS emitiu relatório comprovando a segurança e integridade do sistema.
As Forças Armadas e outras 3 entidades fiscalizadoras também assinaram a zerésima dos sistemas de totalização de votos no último domingo. O documento serve para comprovar que não há nenhum voto computado na máquina antes do início da votação. A deputada Carla Zambelli também teve suas contas nas redes sociais suspensas. Segundo ela, a suspensão se dá por uma decisão do TSE, mas não há nada publicado no site da corte. As decisões sobre a derrubada da conta da congressista nas redes sociais estão sob sigilo. Entre outros congressistas sancionados estão o deputado Coronel Tadeu e Major Vitor Hugo. Tem coronel, tem major no nome, eu já sei que não tá do nosso lado. Assim, como é que tá o capitalismo tardio aí pra vocês, gente? Que aqui tá complicado, assim. Primeiro, todo dia eu acordo brasileiro. E não só brasileiro, mas eu acordo no capitalismo tardio brasileiro, né? Mas assim, novamente, eu só vou terminar todo esse quadro dizendo que eu gosto do Elon Musk porque ele quebra o estereótipo do bilionário inteligente, né? E a gente aqui no canal, a gente luta por quebras de estereótipos. Capitalismo tardio brasileiro bate diferente, exatamente. Gimo Ice, Gimo Twist. Lembra da época que saía tudo Twist? Gente, esse aqui foi Gimo Twist. É o Gimo com limão. Que seria capitalismo tardio? Aí eu vou fazer um jabazinho. Tem um vídeo no meu canal que é sobre o realismo capitalista. Dá uma olhada nesse vídeo porque eu explico o conceito de capitalismo tardio nele em maiores detalhes. E assim, gente, os bagulho Twist era ruim que só porra, né? Pepsi Twist era muito ruim, cara. E se você olhava pra ela, assim, ela era meio cinza. Não sei se é por causa da acidez do limão, mas era muito ruim, velho. Nossa, eu odiava as coisas com limão, velho. Era bom pra desentupir a pia só. Bom, o livre mercado falou mais alto e não existe mais Pepsi Twist. Pelo menos eu nunca mais vi. Gente, como que tanta gente assim gosta de Pepsi Twist? Pelo amor de Deus, velho. Ainda tem? Tem nada, vocês estão inventando coisa aí. Se eu nunca vi, não existe. Aproveitando que a gente tá no bloco liberal escroto. Se eu não vi, não existe. Não existe nada. Se eu nunca vi, não existe, gente. Vocês estão falando aí que existe porra nenhuma.